Olá, lotequeiros de plantão. Vamos para os meus palpites para a loteca 11/28 do final de semana agora, acumulada R$500 mil, hein? Meio milhão de reais para quem acertar 14 pontos. O jogo 1 é um clássico Grenal. Nenhuma das duas equipes, na minha opinião, não vem muito bem. Nem o Grêmio, nem o Inter. Apesar de que o Inter vem de uma vitória sobre o Corinthians, mas também tem oscilado muito e tropeçado muito. Nesse jogo, pessoal, eu vou de empate seco. Coluna 1, empate seco. É um clássico, geralmente costuma dar empate. Eu vou de empate seco em Grêmio e Inter. Jogo 2, Criciúma e Botafogo do Rio. O Botafogo brigando lá em cima para ser líder da classificação geral do Brasileirão Série A, contra o Criciúma, que não vem muito bem, né? Está lutando na parte de baixo da tabela. Aqui eu vou usar meu primeiro duplo, lembrando que eu vou usar 5 duplos. Eu vou usar empate e Botafogo. Botafogo, mesmo sendo favorito, não costuma aprontar na loteca, então vamos de empate e Botafogo. Jogo 3, CRB e Guarani. Nesse jogo 3 aqui, vou acreditar sem medo na vitória do CRB contra o Guarani. É franco favorito. Claro que pode acontecer empate ou vitória do Guarani, que seria uma zebraça, mas eu vou de CRB coluna 1. É favorito absoluto para essa partida. Na partida número 4, jogo 4, Cuiabá e Atlético Goianiense. Jogo complicado. Quem puder aqui colocar um triplo, coloque. O Cuiabá é favorito porque vem de vitórias importantes fora de casa contra o Criciúma 5-2, ganhou do São Paulo também fora de casa. Vem de 3 vitórias seguidas. No Brasileirão reagiu e reagiu bem. Mas o Atlético Goianiense mostrou que é um time muito perigoso. Na última rodada chegou a vencer o Fluminense no Maracanã. Apesar do Fluminense não vir numa boa fase, mas o Atlético Goianiense também tem melhorado bastante. Aqui eu vou de Cuiabá, vou jogar em casa muito forte, de 3 vitórias seguidas. Mas vou arriscar também no empate. Pode o Atlético Goianiense conseguir aqui um pontinho, na minha opinião. No jogo 5, Ituano e Brusque. O Ituano, desesperado, está na penúltima colocação na Série B. Complicada a situação, precisa desesperadamente dessa vitória. E eu vou acreditar que vai ser nesse final de semana. Eu vou de Ituano na coluna 1, porque tem perdido as partidas, mas tem jogado bem. Tem jogado bem, fora de casa, em casa, mas tem levado azar e perdido. Mas dessa vez eu acredito que vai desencantar e vencer essa partida. Eu vou na coluna 1, Ituano. Vasco e São Paulo, jogo 6. É um jogo do desespero para o Vasco. O Vasco precisa vencer essa partida de qualquer maneira. E o São Paulo vem de derrota em casa no Morumbi para o Cuiabá. Precisa se reabilitar, vem de 2 jogos sem vitória, empatou fora com o Inter e perdeu para o Cuiabá em casa. 2 partidas já sem vencer. É um jogo aqui, meus amigos, que pelo elenco do São Paulo, pela fase, pelo momento, dá para acreditar São Paulo seco. Mas como o Vasco também está desesperado, eu vou abrir aqui um duplo nesse jogo. Vai que o Vasco consiga, por ser um time de camisa, vencer essa partida, né? Empurrado por sua torcida fanática, que já está cobrando muito. Jogo 6 eu vou abrir o duplo mesmo aí, aberto. Coluna 1 e coluna 2. É o meu terceiro duplo. Jogo 7. Atlético Paranaense e Corinthians. O que dizer dessa partida? O Corinthians precisa pontuar, está desesperado, tudo. Mas o Atlético Paranaense é franco favorito nessa partida, no jogo 7. Jogando em casa, na arena da Baixada, na sua arena, fortíssimo, dá trabalho a qualquer equipe. Para mim, eu vou de coluna 1 no jogo 7, Atlético Paranaense. Jogo 8, Bahia e Cruzeiro. Um jogo difícil para ambas as equipes. O Bahia é favorito por jogar em casa, mas o Cruzeiro vem bem. Vem muito bem, vem várias partidas sem perder. É um jogo para usar mais um duplo. Eu acredito por o Bahia estar em casa favorito, mas eu vou arriscar também no empate do Cruzeiro. Mais um duplo fechado. Bahia e empate. Jogo 9, é o clássico carioca. Fluminense desesperado, vai jogar todas as suas fichas até para manter o seu treinador Fernando Diniz. Se os jogadores estiverem unidos para que ele continue, vão fazer uma grande partida para tentar vencer essa partida. Agora, se quiserem que ele caia, meu amigo, jogadores são acostumados a fazer essas coisas quando querem derrubar técnico. O Flamengo é favorito, mesmo estando desfalcado dos jogadores que estão
na Libertadores, aliás, na Copa América, né? Por suas seleções, o De La Cruz, o Arrascaeta e outros jogadores que estão na Copa América. Franco favorito, o Flamengo, mas o Fluminense tem bons jogadores e pode engrossar o caldo aqui, mas eu vou de coluna 2 no Flamengo. Eu acredito que os jogadores do Fluminense estão querendo derrubar Diniz mesmo. O Fluminense está em último no Campeonato Brasileiro, só ganhou um jogo até agora. E eu acredito que mesmo sendo clássico, o Flamengo vai ganhar esse jogo, porque está mais dedicado ao Brasileirão. No jogo 10, é Chapecoense e Paysandu. Jogo difícil aqui de decifrar o que vai acontecer também. A Chape tem conseguido bons resultados fora de casa, mas em casa tem tropeçado muito. Mas aqui eu vou de coluna do meio, um empate. Eu vou acreditar em empate seco aqui, Chape e Paysandu. No jogo 11, Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético Mineiro precisa reagir. Vem de 2 derrotas seguidas, perdeu de 4-0 em casa para o Palmeiras e perdeu também de 4-2 ontem para o Vitória da Bahia. Aqui não tem opção para o Atlético Mineiro que não seja vencer. Eu vou de coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Palmeiras e Juventude. Palmeiras não costuma perder pontos para essas equipes mais intermediárias e eu vou de Palmeiras aqui no jogo 12 na coluna 1. Jogo 13. Jogo aqui perigoso, porque o Bragantino costuma aprontar. Bragantino e Vitória. O Bragantino é favorito para jogar em casa, mas o Vitória melhorou bastante, vem de 2 vitórias seguidas. Venceu o Internacional por 2-1 em casa e também ontem meteu 4-2 no Atlético Mineiro. Mas fora de casa não tem feito boas partidas. Eu acredito aqui na vitória do Bragantino, mas por não confiar no Bragantino que costuma aprontar na loteca, eu vou de vitória do Bragantino e empate. E empate aqui contra o Vitória. No jogo 14, o clássico goianiense, o Vila Nova de Goiás. O Vila Nova ontem venceu o Mirassol. O Goiás tem oscilado, vem de uma derrota contra o Santos, empatou em casa com o Coritiba, mas é um clássico. É um clássico e aqui eu vou de empate seco aqui, porque eu já usei meus 5 duplos. Quem puder colocar mais aí, coloca. Eu só estou dando meus meros palpites, né, gente? Mas a gente sabemos que na loteca temos que ir por nossa intuição. Eu vou na minha intuição aqui de empate seco entre Vila Nova de Goiás e Vitória. Vila Nova de Goiás e Goiás, que é o clássico goiano, gente. É empate seco aqui nesse jogo 14. E são esses os meus palpites. Vocês aproveitem as minhas dicas, o que der para aproveitar. E se vocês quiserem usar suas intuições, vão pelas suas intuições, é o conselho que eu dou. Não é fácil, mas vamos lutar para chegar nesses 14 pontos, gente. Boa sorte a todos.